Eu recebi nessa semana um vídeo curto que o Luiz, meu primo, me enviou. Vocês conhecem o Luiz, já esteve aqui conosco. Ele mora em Hyannis, lá em Massachusetts. Ele me mandou um vídeo de um pastor, eu coloco aqui, né, as aspas aqui, que estava ali à frente da igreja, com aquele panozinho que coloca nos ombros lá, que as igrejas judaizantes de hoje estão usando, o menorá lá no fundo, e fazendo um desafio para a igreja. Todo mundo tinha que dar uma oferta sacrificial. Eu até mostrei para a Clarice. E você tinha que colocar algo que fosse um sacrifício para você, mas tinha 3 níveis de sacrifício. Ou você dava R$700, ou você dava 7 mil, ou você dava 70 mil reais. E mostrando no envelope que diz que quando você colocasse a sua oferta ali dentro, o Deus de Eliseu seria o seu Deus, ou seja, aquele que multiplica as coisas. E eu fiquei enojado. Porque isso está se multiplicando. E o que a gente tem falado aqui é que quem cai numa conversa dessa, de uma pessoa dessa, que está prometendo coisas que a Bíblia não promete, é porque ele é ganancioso. Ele está na igreja não para receber a bênção da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Ele está querendo melhorar de vida. Ele está querendo de alguma forma enriquecer. O mesmo que leva uma pessoa a cair nesses contos do vigário por aí, ser enganado por pessoas no meio da rua, leva essas pessoas a virem para dentro da igreja e serem enganados por pessoas que estão simplesmente extorquindo dinheiro. E sempre quando eu me deparo com uma situação dessa, eu fico me questionando, será que tem alguns versículos que tem na minha Bíblia que não tem na deles? Em 1 de Pedro 4:17 diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Irmãos, é com dificuldade que o justo é salvo. Eu já falei aqui para vocês que quando ela diz que a porta do céu é estreita, não significa que você vai entrar assim, significa que muitas vezes você vai entrar de ladinho assim. Por quê? Porque tudo vai cooperar da parte do maligno para que a gente se afaste do Senhor. Em compensação, o Senhor vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. Só que vai depender da gente escolher o que é o nosso bem. Se o que nós queremos, entendemos como bem a satisfação imediata dos nossos desejos do coração, nós vamos fazer a oferta de 700, de 7 mil, de 70 mil, de 700 mil, de qualquer coisa, até de 7 milhões. Agora, se nós queremos realmente entrar no céu, o Senhor vai dizer para a gente: renuncie ao seu pecado, converta-se de todo o coração e venha a mim. Aí é hora que a gente larga a mão de tudo e caminha para o Senhor. Mas continuando a nossa saga no sangue de Jesus Cristo, que começamos a semana passada. Aqui, a semana passada, eu fiz 4 afirmações sobre o sangue de Jesus. A primeira foi que ele foi o preço pago pela nossa remissão. A segunda, que o sangue de Jesus pagou o preço pela nossa redenção. Depois, que o sangue de Jesus limpa e purifica a nossa consciência de todo pecado. E por último, que o sangue de Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o sangue de Jesus Cristo. Nós vamos reforçar algumas afirmações e vamos fazer outras afirmações novas para que vocês possam realmente compreender o poder do sangue de Jesus e o preço que foi pago pela nossa redenção, irmãos. Nós não fomos resgatados por qualquer coisa. Nós fomos resgatados com o sangue do Filho do Deus vivo. A gente não pode nunca se esquecer disso. Então, em primeiro lugar, eu vou reforçar aquilo que eu disse. Até na semana passada, eu nem tinha lido o versículo, que eu tinha deletado ele aqui, né? O sangue de Jesus foi o preço pago pela remissão dos nossos pecados. Citei para vocês Mateus 26, 28, quando Jesus institui a ceia, né? Que ele diz assim: porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados.
É a mesma coisa que o autor aos Hebreus fala lá em Hebreus 9, 22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quase todas as coisas se purificam com sangue, só que tinham outras que eram purificadas pela água, mas isso aí nós vamos ver a semana que vem. Então eu expliquei para vocês o que significa remissão. Remissão é aquele perdão gratuito que você recebe da parte do credor, e que você não é obrigado, tá certo, a pagar nada. Vem do verbo remitir, não do verbo remir, que você tem que fazer um esforço e pagar por algo que você fez, ou seja, você paga. Aqui não, a remissão de pecados significa o quê? Que a salvação é dom de Deus, é gratuita, gratuita sobre todos aqueles que creem, tá certo? Então a verdade bíblica que nós temos proclamado aqui há muito tempo, e é a verdade que está na Escritura, não tem como você fugir dela, é que estando nós mortos em nossos delitos e pecados, é o que Paulo escreve lá aos Efésios, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus nos deu vida mediante a fé em Jesus Cristo. Ora, se você está morto em delitos e pecados, você está condenado a viver eternamente longe de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Antes de vir a graça, todos os homens estavam condenados por causa dos seus pecados, mas Deus manifestou a sua graça. Então, a gente consegue perceber, irmãos, com toda clareza, que Deus deu a vida física do seu Filho para que nós pudéssemos ter vida espiritual diante dele. Ou seja, precisou Jesus morrer para que nós pudéssemos viver diante de Deus, ter vida diante de Deus. Então, é algo que a gente não pode esquecer nunca, porque é mediante a fé que nós estamos vivos. Aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, estão espiritualmente mortos, mortos mesmo. E se morrerem, vão morrer e ficar afastados de Deus por toda a eternidade. Porque a decisão não é depois que morre, como eu já disse aqui. Não adianta rezar a missa, não adianta acender vela, não adianta fazer oferta para pobre, não adianta fazer nada. Porque não está no purgatório, já está no inferno mesmo. E do inferno entrou, não tem saída. A parábola de Lázaro, né, do Lázaro e do rico, conta exatamente isso. Está no inferno, não tem onde sair. Então, é algo que a gente precisa também entender, e nós vamos começar por esse ponto hoje, é que o sangue de Jesus Cristo foi o preço pago pela justificação dos nossos pecados, irmãos. Isso é muito importante. Lá em Romanos 5,9 está escrito assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. A doutrina da justificação, irmãos, nos mostra que a salvação é fruto da graça divina. E justificação significa o quê? Que Deus nos declarou justos. Justo por causa de quê? Nós fizemos alguma coisa? Não. Ele nos declarou justos, perdoando todos os nossos pecados, por meio do sangue do seu Filho. Ou seja, é Deus que declara a nossa justiça. Por isso que Paulo depois diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem pode intentar acusação contra nós? E se Satanás ou qualquer enviado dele intentar acusação contra nós, diga assim: opa, todos os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Eu já contei para vocês que uma vez descendo lá no edifício sede do Banco do Brasil, onde eu trabalhava ali no setor bancário, o elevador, ele começou a dar uns defeitos lá, e de vez em quando descia assim, quase que 3 andares seguidos. E o elevador deu um tranco desse, chegou lá embaixo, e quando ele estava no meio do caminho, o pessoal disse assim: isso é os pecados da gente que está pesando. Eu falei: só se for os de vocês. Os meus, Jesus Cristo já perdoou tudinho. Aí, o pessoal não gostou muito da minha fala, não, mas eu olhei para eles, dei uma risada e vazei. Ué, peso de pecado no elevador não é meu, ué. Jesus não declarou que eu estou sem pecado? Se o elevador cair com você, não foi peso de pecado seu, não, a não ser que você tenha um monte deles que não tenha confessado, mas eu duvido muito que isso esteja acontecendo com a gente. Então, irmãos, nós precisamos entender que o sangue de Jesus foi o meio que Deus usou para fazer propiciação eterna pelos nossos pecados, é eterna. Não é uma propiciação que se fazia lá em Israel, no Antigo Testamento, que você tinha que voltar
ano após ano, levando o sangue da propiciação. Então, quando a gente diz que o sangue foi o meio usado por Deus para a propiciação eterna dos nossos pecados, a gente precisa entender, irmãos, que todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, como aquele que é o mediador entre Deus e os homens, ele é justificado dos seus pecados, irmãos, mediante a fé. Agora, aquele que não crê, o sacrifício de Jesus não aproveita ele, porque os pecados dele permanecem sobre ele. E se os nossos pecados são perdoados por Deus, irmãos, significa o quê? Que nós estamos isentos em relação a Deus de pagar o preço pelos nossos pecados. E o preço pelos nossos pecados seria a morte eterna. E é exatamente isso que Paulo escreve lá aos Romanos 3,25, ele diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, não adianta Satanás tentar acusação contra mim ou contra você de qualquer coisa do passado. Os nossos pecados não existem mais na presença de Deus. Eles foram apagados, eles foram anulados, eles foram cancelados. Não existem mais. Então, eles não podem existir nem na sua mente, nem no seu coração. Nós estávamos afastados de Deus, irmãos, por causa dos nossos pecados, mas nós fomos reconciliados com Ele. E eu costumo sempre repetir o texto, né, de 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20. Mas veja o que diz lá em Efésios 2,13. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. E também os Colossenses, ele diz assim: e que havendo feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, irmãos, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos reconciliou com Deus. Então, o sangue não somente, irmãos, remiu os nossos pecados, mas foi o preço, como eu disse para vocês a semana passada, foi o preço que Deus pagou a si mesmo para nos comprar de volta para Ele. Ele fala assim: cara, esse negócio é doido. Mas sim, se Deus declarou um juízo sobre o pecado, dizendo que o salário do pecado era a morte, quem poderia anular qualquer decreto de Deus? Somente Deus. E o meio que Ele estabeleceu foi a fé em Cristo Jesus, como remissão pelos nossos pecados. Então, por meio dos nossos pecados, irmãos, nós temos paz com Deus. Mas existe uma coisa muito interessante, irmãos, que poucos crentes, eu já brinquei muito aqui, que não tem povo mais caloteiro do que crente, né? Porque compra uma coisa em qualquer lugar, quer que entregue a mercadoria. E todos nós fomos comprados na cruz do Calvário, mas são poucos os que se entregam completamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, lá em Atos 20, 28, quando Paulo está aconselhando os líderes da igreja, que ele reúne ali na beira da praia, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É algo que você precisa entender e guardar no seu coração, que você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Todos vocês foram comprados por sangue de Jesus Cristo. A minha responsabilidade diante de Deus é encaminhar vocês a Cristo. Em Apocalipse 5:9 confirma isso quando diz o seguinte: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus, com o seu sangue, comprou a todos nós para Deus. Nós pertencemos a Deus, irmãos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Então, o sangue de Jesus Cristo, e alguns entendem isso de forma errônea, o sangue de Jesus Cristo foi o preço que Deus pagou a si mesmo, para redimir o homem do poder do pecado e de Satanás, irmãos. Foi o meio que Deus achou para nos libertar desse domínio da carne sobre as nossas vidas.
dessa influência maligna sobre nós, que nos leva a contrariar a vontade de Deus, porque lá no jardim o homem vendeu a sua liberdade ao dar crédito ao maligno e não dar crédito a Deus. Então, a justificação, irmãos, somos justificados mediante a fé. Ela nos conduz, irmãos, à santificação da mente, do corpo, por meio do Espírito que habita em nós. Porque se a nossa natureza era uma, em Cristo Jesus a nossa natureza é outra. Se nós não temos Cristo no nosso coração, a nossa natureza, aquilo que é natural a nós é pecar. E aquilo que passa a ser natural a nós é buscar a santificação, é nos separar, é consagrar as nossas vidas a Deus. Deus não nos comprou, irmãos, para a gente continuar vivendo do jeito que a gente vivia antes, para continuar fazendo a nossa vontade. Por quê? Porque isso já diziam lá no início da igreja, que Deus estava preocupado com a salvação da alma. O que você fizesse com o seu corpo não importava para Deus. Se você cresce no seu coração, você podia fazer o que bem quisesse. E essa mentalidade está voltando para dentro da igreja hoje. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você estiver se prostituindo, fazendo um monte de coisa por aí, não tem problema nenhum. Deus está interessado na salvação da sua alma. O que importa é o que você crê. Não, irmãos, importa o que a gente faz também. Porque o que a gente faz dá testemunho se de fato nós estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. Quem está em Cristo não vive pecando. Se a gente entende aquilo que está escrito, e escrito com todas as letras, lá em 1 de Pedro 2,9, que o Senhor diz que nós somos raça eleita, povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos a ninguém, nós pertencemos ao Senhor, só a Ele devemos fidelidade, só a Ele devemos obediência. O autor aos Hebreus escreve lá em Hebreus 13:12, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, para santificar. A gente não pode esquecer isso, irmãos, que essa posição que nós temos diante de Deus é uma posição que Deus nos concedeu por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos negligenciar esse ato divino, essa graça divina manifestada a nós. Nós devemos valorizar esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Principalmente que o preço pago foi o preço pago por nossa libertação do poder do pecado e do poder do maligno, irmãos. Eu já disse aqui para vocês e confesso que eu entendo que isso é verdade, que não há vazio de poder. Não há vazio de poder. Se alguém não exerce o poder que ele deve exercer, alguém vai usurpar, você pode ter certeza disso. Cada um dentro da sua esfera de poder exerce o seu poder. Se você deixar um vazio, alguém vai ocupar. Só que Deus deu ao homem uma ordem de cuidar do jardim, de vigiar o jardim, de não permitir que se comesse da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que ele fez? Ele ouviu a voz do seu coração. Ele se dobrou ante a sedução de Satanás e permitiu que sua mulher comesse do fruto. E tomou do fruto e também comeu. O que ele fez? Ele abriu mão daquele poder que Deus tinha dado a ele sobre a sua vida, de gerir a sua vida, e simplesmente ficou alienado de Deus, se afastou de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Ele está mais suscetível, o homem está suscetível mais à influência maligna do que à influência divina. Não que o poder de Deus não possa impor a sua força. Deus pode, irmãos. Deus pode qualquer coisa. Deus pode salvar toda a humanidade se Ele quiser. Mas onde estaria a graça? A graça de Deus está exatamente essa, em que nós, por nós mesmos, reconheçamos que somos pecadores e nos voltemos de coração para Ele. Deus não obriga ninguém a nada, nem a entrar no céu, nem a ir para o inferno. Isso é decisão do homem. Se o homem preferiu ouvir o seu coração e não a Deus, não aquilo que o Senhor havia dito, é escolha dele. Então, o homem, ao tomar do fruto, se torna um pecador, O homem, ao tomar do fruto, tá certo? Se tornou um pecador por natureza. A natureza nossa é pecar.
e ele ficou escravizado. Ele se tornou completamente suscetível. Tem muita gente que culpa o diabo por tudo. Gente, o diabo não é culpado de tudo. Mas indiretamente ele já é culpado do pecado, porque ele que fez o homem pecar no início. Nós temos a nossa responsabilidade de Deus. Tanto que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus não vai perguntar para o diabo, o que você fez com fulano, com Beltrano, com ciclano? O diabo não vai prestar conta disso, não. Nós é que vamos prestar conta das nossas vidas a Deus. Porque sobre Satanás e sua hoste infernal já tem um decreto. Eles já estão condenados, não tem salvação para eles. E é exatamente por isso que ele não queria ficar sozinho. Ele quer levar um bocado de gente para ficar com ele. Porque a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para o homem. O inferno não foi feito por homem. Então, se por esse ato de pecado entrou o pecado no mundo e controlou a alma humana, a gente vê também a discussão, a mostra, a demonstração na Bíblia que o ato de justiça praticado por Jesus Cristo nos justificou. Ou seja, pela fé no poder do sangue de Jesus Cristo, irmãos, nós fomos completamente livres do poder do pecado, que é a morte, e do poder de Satanás. Então, Satanás não tem domínio sobre as nossas vidas. Ele não tem. Ele não pode nem nos tocar, porque o Senhor Jesus Cristo nos guarda. Lá em Colossenses 1, 13, 14, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a remissão, a redenção, a remissão dos nossos pecados. E em Efésios 1, 7, ele diz que nós temos a redenção e a remissão pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Olha só, a graça voltando, o favor de Deus se manifestando a todos nós, porque a graça é que fez isso. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador, ele é resgatado para Deus, ele é liberto do poder do pecado, ele é liberto do poder das trevas. Então, já referi aqui em Apocalipse 1,5, Jesus nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele mostra que o sangue de Jesus Cristo quebrou o poder do pecado sobre as nossas vidas. Então, nós alcançamos a eterna redenção, conforme está escrito lá em Hebreus 9:12. Então, o pecado, como eu já citei aqui no início, o pecado não tem domínio sobre nós, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Ou seja, o poder de Cristo Jesus está sobre as nossas vidas. A questão é, peraí, se nós estamos livres do poder do pecado, por que continuamos pecando? Porque continuamos sendo homens. A pergunta é, por que continuamos na prática do pecado? Bom, aquele que continua na prática do pecado, ele aceitou Jesus Cristo só com seus lábios, com seu coração, não. E eu já disse para vocês que eu sei a diferença entre crer com a mente e crer no Espírito. Eu sei muito bem isso. Eu fui criado dentro de igreja, conheço o Evangelho desde o dia que nasci, praticamente, desde o dia que fui concebido. Mas só quando eu nasci de novo, que o Espírito de Deus transformou a minha vida e me mostrou que eu era um grande pecador, me convenceu que eu era um grande pecador, eu nasci de novo, aí a minha natureza já não é mais pecaminosa, é uma natureza que busca fazer a vontade de Deus. Então, o maligno não pode nos tocar, 1 João 5,18. Ou seja, se nós formos regenerados ou gerados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus, nós pertencemos a Deus, irmãos, nós pertencemos a Deus. Então, se nós pertencemos a Deus, nós podemos afirmar também que o sangue de Jesus nos garante plena liberdade para entrarmos na presença de Deus. É bem simples, irmãos. Nós temos plena liberdade para entrarmos na presença de Deus. Hebreus 10:19 diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Irmãos, isso é muito simples. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, conforme escrito lá em 1 de João 1,7, então nós podemos entrar na presença do Senhor.
Antigamente, só o sumo sacerdote podia entrar no santo lugar uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados de todos e pelos seus próprios pecados. Lá em Levítico 16, isso está bem detalhado. Ele tinha que lavar suas mãos, seus pés, suas vestes, tinha que lavar tudo. Para oferecer o sacrifício, depois da parte do sacrifício, derramava sobre o altar, outra parte no pé do altar, uma parte ele levava e colocava lá no propiciatório. Se qualquer outro entrasse ali impuro, saía fogo da presença do Senhor e o consumia. Agora, havia um véu separando o santo lugar, ou o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, dos demais lugares. Só o sumo sacerdote poderia entrar. Só que lá nos evangelhos, estou citando aqui Marcos 15, 38, diz que quando Jesus Cristo morreu, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Tem muita gente que diz que foi rasgado de cima a baixo pela espada. O anjo passou a espada, rasgou de cima a baixo. Isso é interpretado pelo autor aos Hebreus e também para o apóstolo Paulo, para nos mostrar que a partir desse momento, estando o véu do santuário rasgado, todos poderiam entrar na presença do Senhor por meio do sangue de Jesus Cristo. A gente não precisa mais dar volta. A gente não precisa de um mediador, de um homem mediando o nosso encontro com Deus. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário e os nossos pecados foram lançados sobre ele, nós fomos justificados. Nós temos livre acesso ao Pai. Se nós cremos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, nós fomos redimidos, irmãos. Redimidos completamente por Deus e para Deus. E nós podemos entrar na presença do Senhor, mas entrar sempre em nome de Jesus. E isso aqui eu tenho falado, insistido na igreja. Tem muita gente que ora, termina e acabou. Te oramos, Senhor, amém. Que te oramos, Senhor, amém? Isso não existe. A gente ora ao Pai em nome de Jesus, a gente agradece ao Pai em nome de Jesus, a gente pede em nome de Jesus, a gente adora em nome de Jesus, é tudo em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus Cristo se dobra todo o joelho no céu e na terra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu não tenho autoridade por mim mesmo de entrar na presença do Deus Altíssimo, mas em nome de Jesus Cristo eu posso chegar e falar assim, Pai, e Ele me ouve. Em nome de Jesus Cristo eu posso. Agora eu não sei que doutrina estão ensinando por aí, coisas que não têm fundamento na Bíblia, mas nós temos ensinado a verdade. Então, irmãos, em nome de Jesus nós podemos. Se o sacerdote entrasse impuro, ele morria. Mas nós não estamos impuros, porque nós fomos purificados, os nossos pecados foram removidos, foram remidos, foram retirados, irmãos. Então, nós precisamos, irmãos, entender também uma outra coisa. Nós podemos entrar com liberdade na presença do Senhor, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus purifica a nossa consciência com relação aos pecados cometidos outrora. Irmãos, a nossa consciência tem que estar purificada completamente. É isso, por quê? Porque se não resta mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós podemos entrar tranquilamente na presença do Senhor. Mas você não pode orar a Deus não, porque antes de você se converter, você era assassino. Você não pode orar não, porque antes você era prostituta, você era drogado, você era isso, era aquilo. Todo mundo era pecador. E se todos os nossos pecados nos separam de Deus, se você cair num ponto da lei, você já pecou em tudo. Ou seja, significa que nenhum de nós teria acesso a Deus. Mas quando o sangue de Cristo Jesus, pela fé, é aplicado sobre as nossas vidas, nós podemos chegar diante do Pai. Porque, como eu disse para vocês, quando o Pai olha para nós, Ele não olha para nós como nós somos, Ele vê em nós o sangue do seu Filho e diz assim, eu purifiquei, eu paguei o preço pela redenção, pela remissão desse aqui. Esse é meu filho, esse de fato é meu filho. E outra coisa, o Espírito de Deus em nós testifica de que de fato nós somos filhos de Deus. Testifica o tempo todo, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que se importa comigo. Então, irmãos, nós podemos entrar completamente tranquilos na presença do Senhor, sabendo que
como eu já citei anteriormente, o sangue de Jesus lavou as nossas almas, o sangue de Jesus lavou o nosso coração, o sangue de Jesus purificou as nossas vidas, irmãos. Agora, esse sangue também nos dá liberdade para nós vivermos segundo a vontade de Deus. Para vivermos segundo a vontade de Deus, sabe por quê? Porque há um texto muito interessante que foi lido, não foi lido aqui a semana passada, 1 de Pedro 1, 18, 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, o sangue de Cristo nos liberta até dos maus costumes familiares e sociais que nós temos. Vocês podem ter certeza disso. Crente não pode sofrer do complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, porque a palavra de Deus diz que você foi liberto de toda a tradição, de todo o mau costume, de toda a futilidade que você aprendeu na sua vida. Você não está preso a nada, você está preso a Jesus Cristo. Mas que prisão maravilhosa. Ser servo de Cristo é a prisão maravilhosa que existe. Por quê? Porque ele liberta a nossa mente, liberta o nosso coração, liberta as nossas almas. Então, irmãos, nós precisamos também, caminhando já, né, para o final da nossa mensagem, não é a última ainda, entender, irmãos, que um efeito do sangue que a gente precisa entender, e você precisa tomar posse disso pela fé. O sangue de Jesus nos deu poder para vencer todas as hostes infernais. Vocês podem ter certeza. O sangue de Jesus nos deu poder. Se você ler lá em Apocalipse 12, 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, irmãos. Isso nos mostra o quê? Que o sangue de Jesus nos dá poder para resistir a qualquer ataque do maligno. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos no poder do sangue de Jesus Cristo, é porque de fato nós estamos unidos ao Senhor. E se o Senhor está conosco, quem pode nos resistir? Quem pode nos resistir? Nem o maioral dos demônios pode nos resistir, irmãos. Então, nós temos que, pela fé, invocar o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque há poder no sangue que foi derramado em nosso favor, irmãos, e fazer cessar todo ataque. Eu digo para vocês que as experiências que a gente vive, né, já vivi no passado, graças a Deus, eu já disse, essas coisas não voltaram a acontecer. Mas na libertação de endemoniados, muitas vezes a pessoa fica endemoniada, você manda o demônio sair em nome de Jesus, e eles saem. Saem, tem que sair. É que eu falo assim, o pessoal do candomblé e de outras coisas fica bravo com a gente, porque a gente chama os deuses dele de demônio. Mas tem que ser demônio mesmo, a gente manda sair em nome de Jesus, eles saem. Se saem é porque o nosso Jesus aqui é o poderoso. O nosso Jesus aqui é o poderoso. E ao nome de Jesus, todo espírito que não vem da parte do Senhor, você manda sair, ele vai sair. E não tem demônio só no candomblé, tem demônio em várias religiões do mundo, porque espírito de engano é o que dá origem a todo tipo de religião que tem por aí. Então, acontece muitas vezes, irmãos, que você manda o demônio sair, ele não quer sair. Ele diz, não vou sair não. E diz assim, eu não vou sair. Sabe o que a gente faz quando o demônio diz que não vai sair? A gente diz, Senhor, queima com teu sangue. Menina, eu vou falar um negócio para vocês. A gritaria é feia. Porque quando a gente manda queimar com sangue, que o demônio começa a gritar, você começa a entender. Opa, no mundo espiritual está acontecendo alguma coisa. Está sendo queimado pelo poder de Deus, pelo poder do sangue, pela santidade que provém do nosso Deus, pela perfeição que provém do nosso Deus. E o demônio, o que ele faz? Ele simplesmente, ele vaza. Ele vaza. Eu já falei para vocês, contei a história, isso parece piada, mas o negócio é sério. Que o demônio falou, expulsando o demônio da mulher lá em São Sebastião, o demônio falou assim, eu vou destruir o seu carro. Falou para mim desse jeito, todo abusado.
Eu falei para ele assim, você vai destruir meu carro? Eu falei, mas nada que eu tenho é meu, não tem carro não. Meu carro pertence a Jesus e tudo que eu tenho está coberto pelo sangue. Olha, o demônio falou assim, não. Eu falei, olha, não olha. Eu falei, faz olhar, Senhor. O pescoço da mulher virou assim, ó, parecendo aquele filme de terror. Só viu o grito quando olhou meu carro. Eu falei, agora sai em nome de Jesus. Saiu por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder, irmãos. O sangue de Jesus tem poder e a gente tem que se apropriar desse poder. Então, depois que você queima o demônio ali, com o poder da palavra de Deus, ministrando em nome de Jesus, ele sai. Ele não quer sofrer, ele está sofrendo. Como ele está sofrendo, eu não sei. Ele deve ter um corpo espiritual lá que está sendo queimado. E ele não quer ser queimado. Então, irmãos, eu desde cedo aprendi. Você ora em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus. Agora, em 93, eu contei isso aqui, é bom reavivar, porque isso faz parte, né, da nossa ministração. Em 93, logo depois que a Vera morreu, eu desci para Vitória, desci de carro, meu primo acho que estava aqui, desci com ele, e o Senhor falou comigo que Satanás ia tentar tirar a minha vida no caminho para Vitória. E eu falei assim, mas eu vou assim mesmo, ele vai tentar, não disse que ele vai conseguir, se ele vai tentar, eu vou assim mesmo. Peguei meu carro, botei Daniel e Carolina dentro do carro, naquele tempo não tinha cadeirinha, tá, gente? Foi um negócio difícil, mas eu fui daqui até Vitória. Passado de Belo Horizonte, veio um carro na contramão, um lugar que não tinha acostamento nem nada, o cara vinha na minha direção. Eu falei, Jesus misericórdia, o cara fazendo uma ultrapassagem num lugar que não devia, o cara conseguiu voltar para o outro lado. Eu só fiquei segurando no volante, esperando a pancada, e Deus tirou aquele cara. Aí na volta, faltando 45 quilômetros para chegar aqui na divisa do DF, tinha passado de Cristalino até Lusiânia aqui. Olhei uma curva lá longe, a curva é como se fosse daqui lá no ponto alto, estava dando o quê? Uns 500 metros lá na frente. O senhor falou para mim assim, é ali. Estava assim uma garoazinha, o carro era novo, os pneus todos novos, não tinha problema nenhum no carro. Eu não estava em alta velocidade, mas ainda baixei mais a velocidade. E eu via só os carros fazendo assim, tchum, tchum, todo mundo indo embora. E quando o Senhor disse ali, eu comecei a clamar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, não deixa esse carro sair não, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu não sei o que, mas tem misericórdia. Comecei a clamar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando cheguei na curva, eu estava andando o quê? No máximo a 70 quilômetros, virei o carro para poder andar, tentei virar e o carro foi reto. E foi descendo o barranco, e o carro e eu clamando, Senhor, 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 isso aí clamando, Senhor, tem misericórdia, até que teve uma hora que eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, parece que a mão segurou o carro assim na hora, o carro parou no lugar onde estava. Parou na hora. Eu simplesmente peguei o carro, o cerrado não era muito alto, né? Eu botei o carro de volta para a estrada, voltei na estrada, andei mais uns 3 quilômetros no posto, lá tinha, acho que um braço ali da direção tinha saído do lugar, ou do pneu ali, o cara bateu lá, chegou no lugar, cheguei em Brasília, depois tive que fazer um alinhamento, né, de direção, de tudo, para poder arrumar o carro. Aí eu vi, irmãos, que o sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus Cristo, irmãos. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Então, quando nada que você orou, pode gritar, o sangue de Jesus tem poder, mas grite com fé. Acredite que o sangue de Jesus Cristo tem poder. A gente não consegue compreender que poder ele tem, mas que ele tem poder, irmãos. É ele que nos guarda, é ele que nos livra. Então, algo, irmãos, para a gente precisa entender também do efeito do sangue, é que o sangue de Jesus nos livra do poder da morte. Nos livra do poder da morte. Eu sei que fica alguns aqui encabulados comigo aqui, quando eu falo de morte, dessas coisas, esses assuntos. Não pode falar em morte não, que falar em morte traz azar, né? Como diz o povo por aí, bate na madeira que traz azar. Né? Ainda mais quando eu chego aqui e falo que o Senhor já marcou a data da minha partida, para o início de 2042, pelo que ele falou comigo. Mas, irmãos, o sangue de Jesus nos livra do poder da morte. Quer ver? Hebreus 2, 14, 15 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu quero dizer para vocês, irmãos, o Senhor, ao nos libertar, ao fazer a remissão dos nossos pecados, ao nos justificar, Ele nos livrou do pavor da morte. Por quê, irmãos? Se você for parar, você vai olhar para toda a humanidade, você vai ver que todas as pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm uma experiência salvadora com Jesus Cristo, têm poder da morte, têm medo da morte, têm pavor da morte. E eu falo a verdade para vocês, crente que tem medo da morte é porque ainda não se converteu ainda. Porque se o dia que se converter, ele vai entender que ele vive para Cristo, ele morre para Cristo, não faz diferença. E que o Senhor continua cuidando da gente do mesmo jeito. Então, irmãos, isso a gente precisa entender. Nós não temos medo nem pavor da morte. Nós buscamos a morte, porque eu não tenho medo da morte, agora eu vou fazer só esporte radical, vou fazer. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. É que nós não temos essa preocupação com a morte. Sabe por quê? Porque nós já estamos de posse da vida eterna, irmãos. Quem não está de posse da vida eterna é que tem que ter medo da morte. Não sabe onde está, não sabe para onde está indo, não sabe nem como é que vai chegar lá. Está cheio de peso, de culpa, de pecado nas costas. É claro que a pessoa dessa precisa ter medo da morte. Ele não sabe o que o espera, embora nós saibamos com certeza para onde ele está indo. Então não é só isso, irmãos. O sangue de Jesus não nos livrou somente do pavor da morte. Ele também nos livrou do pavor da vida. Irmãos, do pavor da vida. Por quê? Porque nós temos consciência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente tem consciência que o Senhor, quando nós clamamos, Ele nos atende. Já contei aqui várias vezes a experiência do meu pai, que recitava o Salmo 34 e dizia assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. E Deus providenciava, Deus entrava com providência, Deus resolvia aquela situação de falta, muitas vezes que tinha lá em casa. Então essa certeza, irmãos, de que o Senhor cuida de nós, é algo que nós devemos ter no nosso coração. Irmãos, nós não precisamos temer se quem vai ser eleito, se vai ser o Bolsonaro, o Lula, o Ciro, a Simone, ou qualquer um. A gente não precisa se preocupar com essas coisas, porque se nós estamos preocupados com essas coisas, é porque a nossa confiança não está no Senhor. Eu confio no Senhor, que não importa quem seja eleito, o Senhor vai continuar sendo Deus, na mesma posição, tendo o mesmo amor que Ele tem por mim, cuidando de mim do mesmo jeito. E todas as vezes que eu clamar a Ele, Ele vai atender. Então, irmãos, nós não precisamos temer a morte, porque sabemos que nós já temos a vida eterna, que nós vamos habitar eternamente com Cristo. Nós temos certeza, irmãos, de que o nosso espírito irá ao encontro do Senhor quando morrermos, que o nosso corpo vai ficar depositado aqui no pó da terra, e mesmo que ele seja incorporado no pó da terra, quando Cristo voltar, irmãos, esse nosso corpo será transformado. Nós, depois que partirmos, pertenceremos à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, conforme está lá em Hebreus 12, 23. Então, no dia que Cristo voltar, irmãos, nós vamos receber um corpo de glória. No dia que Cristo voltar, se estivermos aqui, seremos transformados, arrebatados, levados para o encontro com Ele nos ares. Então, irmãos, nós não temos que temer a vida e temer a morte. O sangue de Jesus Cristo nos dá segurança para continuarmos vivendo tranquilos na presença do Senhor. Óbvio, irmãos, né? Não significa que a gente também não vai querer se livrar da dor, né? Eu já falei para o Senhor, tá legal, mas na hora de você me levar, não me deixa sofrer com dor não, que eu sou muito covarde, né? Mas o Senhor só precisa pegar meu espírito e pronto, eu fui embora. Não preciso morrer em cima da cama, entrevado, com dor, com isso, com aquilo. Sei quanto tempo no hospital, não precisa disso não. Mas eu sei que Ele é que resolve como é que eu vou, tá certo? Mas nós não precisamos ter medo da morte, porque nós cremos em Cristo Jesus. Então,
revimos e vimos também, né, revimos que o sangue de Jesus Cristo foi o preço pago por nossa remissão, e hoje vimos que foi o preço pago pela nossa justificação, o preço pago pela nossa libertação do poder do pecado, do poder do maligno, que esse sangue de Jesus nos permite chegar com liberdade diante de Deus, que esse sangue nos permite enfrentar as hostes infernais no poder que há no nome de Jesus Cristo, e que esse sangue, irmãos, nos livrou e nos livra do poder da morte e também do poder da vida. Então, irmãos, essas coisas, né, são ditas, estão sendo ditas para que você tenha segurança no Senhor. Segurança do Senhor, daquilo que Ele fez na cruz por você. Porque tem gente que não entende essas coisas, e a gente tem que falar para que vocês entendam, para que vocês reconheçam, para que vocês tomem posse dessa riqueza espiritual que nos foi dada quando Deus fez uma aliança conosco mediante a fé em Jesus Cristo. Deus quer que nós vivamos para o seu louvor, para a sua glória, que façamos tudo para a glória do seu nome, sem dúvida alguma. Agora, considerando todos esses benefícios que nos foram dados mediante a fé em Jesus Cristo e no sangue que foi derramado, né, eu entendo, irmãos, que nós deveríamos renunciar mais ao nosso eu, fazer morrer essa nossa natureza carnal, permitir que esse novo homem que foi gerado por Deus em nós venha para fora, ele comece a dominar, porque aquilo que nós temos falado aqui, né, que tem muita gente que às vezes não entende essas coisas, que está cheio do Espírito, não é o tanto que você tem do Espírito, mas o tanto que o Espírito tem de você. É quanto o Espírito Santo tem da sua vida. Quanto o Espírito Santo está controlando a sua mente, o seu coração. Quanto o Espírito Santo está te dando segurança para você entrar na presença do Senhor, para você conversar com o Senhor com toda franqueza, com toda sinceridade, para você se abrir diante do Senhor e permitir que Ele transforme a sua vida, que Ele transforme o seu coração. O mundo precisa saber, irmãos, que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Mas só vai saber se nós deixarmos que Cristo realmente habite em nós. Você precisa se apropriar dessas verdades, para você ter segurança em Cristo Jesus. Porque essa segurança não vem das denominações. Essa segurança não vem, né, como a Igreja Católica proclama muitas vezes, que vai ser salvo aquele que for batizado, aquele que pertencer à igreja, que fizer isso, que fizer aquilo, ele tem certeza da salvação. Se eles tivessem certeza de salvação, eles não tinham que batizar a criança natimorta lá para ele fazer parte do livro da vida. Uma coisa que não tem fundamento bíblico nenhum. Então, irmãos, eu entendo que, de posse dessa verdade, eu acho que o principal é que cada um de vocês agradecesse a Deus pelo benefício, por essa graça que foi derramada sobre cada um de vocês, sabe? Agradecer, louvar, bendizer o Senhor. Amanhecer o dia, por mais que tenha nuvens escuras no céu, você louvar, bendizer o Senhor, agradecer, Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna. O dia vai ser difícil, o mês vai ser difícil, a semana vai ser difícil, mas o Senhor está comigo. Nada vai me faltar. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Por isso que Paulo aprendeu que a graça do Senhor bastava a ele. Se a graça do Senhor está presente em nossos corações, irmãos, nós conseguimos enfrentar os momentos de dificuldades da vida. Seja enfermidade, seja falta de algum bem material que nós temos necessidade, mas nem isso o Senhor deixa acontecer nas nossas vidas. E uma palavra bem direta com relação à purificação de consciência. Isso, uma palavra que o Senhor me deu. E é por você que eu vou orar nessa hora. Se você tem algum trauma, alguma mágoa que está entranhada no seu coração, alguma culpa que você está carregando, que tem pesado na sua vida e que você sente que está atrapalhando demais a sua vida com Deus, eu quero dizer, é para você que o Senhor enviou essa palavra. Você quer estar livre de mágoa, de qualquer mágoa do passado, de qualquer trauma, de qualquer culpa, de qualquer dor, de qualquer coisa que está empatando a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você.
nessa noite, para que você possa ter paz no seu coração. Quer ter paz no coração? Põe a mão no coração, se coloque em pé, vamos orar nessa hora. Pai querido, nós somos, Pai, especialistas em enfiar os pés pelas mãos, como dizem, em fazer coisas que não deveríamos fazer, em nos atribularmos, ó Deus eterno, com coisas que não deveríamos, em guardar mágoas, ressentimentos, ficar com memórias do passado, Pai, de pecados que o Senhor já perdoou, Pai, que nem existem mais. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que nesta hora, Senhor Deus, o Senhor passe, Senhor Deus, a tua mão, Senhor Deus, sobre a mente, Pai, sobre o coração, sobre a alma de cada um dos teus filhos, Pai. E limpe completamente, Senhor Deus, a mente, a consciência de qualquer um deles, Pai, de erros, de pecados do passado, das dores, Pai, com que foram feridos, Pai, das mágoas, de traumas, de qualquer coisa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, limpa e purifica o teu povo, a tua igreja, Pai eterno. Ó Senhor, nós fomos comprados pelo teu sangue, redimidos pelo teu sangue, justificados pelo teu sangue, santificados pelo teu sangue, comprados pelo teu sangue. Nós somos teus, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, faça com que, Senhor, o poder do teu sangue nesta noite, Senhor Deus, alivie a cada um, Pai, dos teus filhos, Pai, de toda mágoa, de toda dor, de todo trauma, de todo pensamento, de todo sentimento, Pai, contrário a tudo que proclamamos nesta noite, e que cada um, Senhor Deus, possa sair daqui completamente liberto, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. É o que oramos a Ti nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus. E também te pedimos, ó Deus, que leve o teu povo em paz, que guarde a tua igreja, Pai, que nos ouve nesta hora, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor guarde as suas mentes, os seus corações em Cristo Jesus. Que em todo tempo, Pai, eles possam se lembrar dessas palavras de vida, Pai, e permanecerem firmes na fé, ó Deus eterno. E que teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, as consolações do teu Espírito Santo, Pai, e a tua doce presença seja com tua igreja aqui presente e com todo o teu povo sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Nós trouxemos a caixa com os livros ali. Pegue um livro emprestado, leia, cresça no conhecimento.